Bom dia, Betsaida Church. Me chamo Laila, estou na Igreja Betsaida há 3 anos, faço parte de um projeto top com a pastora Ana e com o pastor Ismael, chamado Galera. Lá a gente aprende a falar inglês, a ler a Bíblia. E agora eu quero convidar vocês, da onde vocês estão, do sofá da sua casa, levantar, se espreguiçar, porque agora chegou um momento muito top. Vamos louvar ao Senhor? Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Olá, como vão as coisas? Como é que está a família? Como é que está a vida? Eu sou o pastor Ismael, da Bethsaida Church, e eu tenho um prazer enorme em estar falando com você, iniciar esta fala sobre a série Gotas de Amor. E o tema hoje, seja autocrítico. Seja autocrítico. Bem, eu quero iniciar fazendo aqui algumas considerações. Autocrítica é um processo, e tudo que é um processo tem um início, um meio e um fim. A própria palavra diz processo, tá? Então, um processo na física, um processo na química, um processo em qualquer área, no próprio direito, não é? Tem uma série de pontos importantes para que aquele processo, o resultado daquele processo, seja satisfatório. E a autocrítica, às vezes a pessoa não consegue ser autocrítica, por quê? Porque tem alguma parte deste processo que a pessoa não está ou fazendo direitinho, ou não tem nem o conhecimento daquilo, ou ela omite aquilo. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. É incrível, não é? A gente pega, por exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele não tinha senso de autocrítica. Ele não teve nenhum senso de autocrítica. Por isso, ele terminou a sua vida comendo grama, porque ele não teve senso de autocrítica. Faltou nele o processo da sensibilidade, o processo onde ele tinha que entender que ele não era o Senhor soberano de todas as coisas. Ele precisava de entender isso, mas ele não entendeu. Então, ele terminou muito mal. Se você for
hoje a outro personagem, por exemplo, do Velho Testamento, Sansão. Sansão, ele tinha tudo para ser o melhor e o maior personagem do Velho Testamento. Sansão, ele era belo, ele era forte, ele era inteligente, ele era escolhido para ser nazireu. Então, uma pessoa fantástica. Mais uma vez, Sansão não teve a sensibilidade de ser neutro, ou seja, neutro diante das mulheres estrangeiras lá. A sua mãe lhe disse, olha, você vai precisar se casar com as pessoas do nosso povo. Mas ele não exerceu esta inteligência, esta autocrítica, ele se abriu para os seus prazeres. É incrível isso aí. Às vezes você pega uma pessoa super inteligente, uma pessoa bonita, uma pessoa linda, uma pessoa que ganha bem, uma pessoa que tem tudo para se dar bem na vida, mas não é uma pessoa autocrítica. Vamos a outro personagem do Velho Testamento, Saul. Saul, ele não foi autocrítico, porque ele não entendeu uma coisa fantástica. Eu não consigo fazer bem todas as coisas. Eu não sou bom em tudo. Eu não sou bom em tudo. Eu pago pau para mim, mas eu não sou Deus, eu não sou soberano. Eu não sou bom em tudo. Quando o jovem Davi venceu Golias, entrou um problema na cabeça de Saul. Porque Saul ele não exercia autocrítica. Saul, ele não tinha algumas coisas importantes que eu quero dizer para você aqui, tá? Saul, ele não tinha lucidez mental, tá? Então esse é um processo importante da autocrítica. Você tem que ter lucidez mental. O que é lucidez mental? O seu tico e o seu teco tem que funcionar. Você tem que entender as coisas, você tem que ter lucidez das coisas. Você tem que enxergar as coisas não sob só a sua ótica, sob a sua visão, sob a sua opinião. Você tem que entender que as coisas nem sempre são do jeito que você acha que são. Então tem que ter uma autocrítica, tem que ter uma lucidez. Outra coisa importante, outro ingrediente. Então o primeiro ingrediente que você não pode omitir na autocrítica é lucidez da realidade. Lucidez da realidade, tá? É muito comum, por exemplo, aí se você pega pessoas que morrem afogadas. Por quê? Porque eles não foram lúcidos. Eles foram para um local perigoso. Eles foram tentar, sei lá, são nadadores ou pessoas que quiseram sempre correr riscos. Não tiveram lucidez. Puxa, isso é perigoso. Isso é perigoso. Muitos acidentes automobilísticos acontecem porque a pessoa não tem lucidez. Ela bebeu, ela não pode dirigir. Ela ingeriu álcool, não pode, tem que ser lúcido, não pode dirigir. Porque se ela dirige, ela usou drogas, não pode dirigir. Tá? Então tem que ter lucidez. A pessoa tem que ter lucidez porque senão a pessoa não consegue ser autocrítica. A pessoa sempre fala, eu sou bom, eu consigo, eu consigo. Você já percebeu que dependente não é lúcido? Porque ele diz sempre que não é dependente. Ele diz sempre que a droga, ou que o cigarro, ou que o álcool não o domina. É sempre assim, por quê? Porque não tem lucidez. Outra coisa é parcimônia. O que é parcimônia? É neutralidade. Tá? Um juiz, para julgar uma causa, ele tem que ser neutro. Ele não pode nem torcer para A e nem B. Ele tem que ser parcimônico. O pai, a mãe, quando vai julgar uma causa lá dentro de casa, ele não pode puxar mais para um filho ou para uma filha. Ele tem que ser parcimônico. E isso falta também para a pessoa que às vezes não tem autocrítica. Porque a pessoa que não tem autocrítica, ela acha que sempre a opinião dela é a melhor. Ela acha que sempre o que ela gosta é o melhor. Ela acha que sempre a opinião dela tem que ser a opinião vencedora.
Por quê? Ela não tem a mentalidade de parcimônia, ou seja, tem que ser neutro. Você tem uma opinião, você gosta de uma coisa, mas você tem que ser neutro, tem que entender que os outros também têm direito de gostar, não é? Se você pega um personagem chamado Jesus de Nazaré, mas que pessoa parcimônica era Jesus? Nos julgamentos, tá? Nas idas e vindas, ele escolheu para fazer o primeiro milagre numa festa. Por quê? Porque Jesus é alegria. Jesus é a alegria dos homens, não é? Jesus é a alegria. E ele escolheu um casamento, por quê? Porque ele está preparando uma noiva, e a noiva é a igreja. Então um dia esse noivo vai vir buscar a noiva. Olha aqui, que pessoa inteligente que é Jesus, olha que pessoa parcimônica. E Jesus também tinha muito interesse de conquistar 2 discípulos que moravam naquela região, tanto é que ele convidou esses discípulos para participar dessa festa com ele. Olha que interessante, outra coisa que interessante, o pessoal julgou Jesus durante todo o tempo, nos últimos 3 anos. Faltou vinho, o que Jesus fez? Transformou água em vinho, tá? Por quê? Porque Jesus era um cara neutro, ele estava numa festa de casamento. A festa de casamento tinha vinho. Então, o que Jesus fez? Ele foi neutro. Ele poderia até ter uma opinião, conforme a própria Bíblia diz, não seja dado ao vinho. Os caras ficavam de 5 a 7 dias tomando vinho. E não tomavam pouco, não. E Jesus vai e me transforma água em vinho, para o pessoal tomar mais vinho ainda. Mas ele estava num casamento, ele foi neutro. Bom, está em casamento, está num casamento, está comendo, bebendo e dormindo durante de 3 a 5 dias, o que eles precisam? De vinho. E Jesus com certeza ensinou, eu sou alegria, eu sou o vinho que traz alegria. No Novo Testamento tem o texto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha como que Jesus é uma pessoa parcimônica, neutra. Ele transformou água em vinho porque ele estava num casamento. Ele não veio com discurso moralista e ele não veio com discurso que não se cabia no momento. Por quê? Ele era uma pessoa neutra. É interessante o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se fez de sábio para com os sábios. Ele se fez de ignorante para com os ignorantes. Por quê? O apóstolo Paulo era uma pessoa neutra. O apóstolo Paulo, mas tem o texto ainda diz assim, ele se fez de tudo para com todos, para de alguma maneira ganhar a todos. Ou seja, ele não perdeu a sua essência. Jesus não perdeu a sua essência quando ele transformou água em vinho. Ele não perdeu a sua essência. Nabucodonosor perdeu a essência dele. Sansão perdeu a essência dele. Por quê? Sansão, ele se tornou um prostituto. Ele deixou de ser neutro. Ele se envolveu com a situação. A terceira coisa que você precisa ter para você exercer a autocrítica é assim, você precisa praticar as gotas de amor que eu já ministrei anteriormente. Vamos fazer uma revisão? Você precisa ser uma pessoa grata. Autocrítico não é grato. Por quê? O autocrítico, ele não é grato nem a ele. Ele não é grato a nada que ele faz. Porque ele não pensa, ele não é neutro. O autocrítico, ele precisa, sabe do quê? De não ficar o tempo todo culpando o outro pelas coisas chatas. Essa é a segunda gota de amor. E a terceira gota de amor, o autocrítico, ele tem que entender uma coisa, que ele pisa na bola. Então ele tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão, tem que entender que ele não é perfeito. Isso não faz dele uma pessoa menor do que os outros, porque todos erram, todos erramos. O autocrítico, ele tem que aprender a pedir desculpa. Aconteceu. Ele não foi porque ele planejou que acontecesse, mas ele tem que entender, tem que pedir desculpa. O autocrítico, ele não sentencia as pessoas de outras religiões, ele não faz caça às bruxas a pessoas de outras religiões. O autocrítico, ele sorri para ele mesmo e ele também sorri para os outros.
o autocrítico, ele se admira, mas ele não se idolatra. Esta é a pegada, não é? E aí, o autocrítico é uma pessoa que exerce, então, essas três coisas em harmonia. Ele é uma pessoa lúcida, ele admite, não é? Ele é uma pessoa neutra e ele é uma pessoa que pratica as gotas de amor já mencionadas. Nós estamos usando máscaras, não é? É incrível. Tem gente que é contra máscaras. E cada um se manifestou de um jeito, mas as máscaras venceram. Então tem gente que é tão orgulhosa que não abre mão de que ele estava errado, não é? Porque não exerce o quê? Autocrítica, não é? Nós estamos na questão da vacinação, não é? Tem tantas pessoas que no início eram contra, não é? Eu mesmo. Mas espera aí, eu precisei de exercer a autocrítica. Eu fui ouvir 3 médicos, não é? Eu não queria ouvir meus filhos, né? E não queria ouvir alguns amigos, mas eu fui ouvir 3 médicos, porque eles são autoridade. E eles me convenceram de que é melhor a pessoa se imunizar, pelo menos com 50%, 60%, do que não se imunizar com nada. Então eu entendi a necessidade de eu me expor e eu me vacinar. Eu me expor a ser vacinado. Veja, a autocrítica, a pessoa que é autocrítica, ele é uma pessoa que ele vive mais feliz, porque ele entende que a opinião dele pode ser comparada a uma melhor opinião, a uma melhor visão das coisas. Tem um juiz no Brasil que ele chamou uma soldado de ignorante e ele disse que não colocaria máscara. Esse juiz sofreu bastante, hein? Juiz, mas ele sofreu porque ele não foi autocrítico. Ele deveria ser parcimônico e não foi. Ele deveria ter lucidez e não teve. E ele, com certeza, não praticou essas gotas. Uma coisa que me deixa realmente um adorador verdadeiro de Jesus. Eu adoro a Jesus. Eu amo a Jesus. Eu pago um pau para Jesus. Jesus lá no jardim do Getsemane. Jesus, ele exerceu uma autocrítica gigantesca. Por quê? Sabe por quê? Ele disse assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, Jesus tinha uma opinião. A opinião era a que ele iria sofrer muito. A opinião era de que os momentos cruciais da sua vida e da sua missão se aproximavam. A opinião e a visão era de que Satanás estava muito festivo, porque Satanás, ele é burro, e Satanás pensava que ele fosse destruir Jesus. Então, a serpente estava super feliz, porque Jesus morreria na cruz. E então Jesus fala assim: mas cumpra-se em mim a tua vontade. Ou seja, olha que autocrítica, olha que lucidez, olha que neutralidade. Apesar de um sentimento de dor, ele chegou a suar sangue. Apesar de um sentimento doloroso, ele abriu mão do seu poder, da sua glória, porque ele foi lúcido, porque ele foi neutro, porque ele exerceu o amor. Ele exerceu o amor. Que nós imitemos a Jesus Cristo e que nós sejamos autocríticos, ou seja, que nós nos autocritiquemos, que nós nos comparemos, que a gente compare aquilo que nós achamos das coisas com o que outras pessoas acham. Mas para nós fazermos isso, nós temos que ter lucidez. E para você receber lucidez, você precisa de receber a lucidez de Jesus Cristo.
Nós temos que ser neutros. E para você ser neutro, você precisa de receber a neutralidade de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele abriu mão da sua glória. Ele habitou na terra. Ele abriu mão da sua riqueza. Ele deu a sua riqueza ao homem pecador e ao homem pobre. Jesus, ele deu a canga dele, ou seja, o jugo dele que era leve. E Ele pegou o jugo pesado do ser humano. Olha que neutralidade, ele entendeu, ele abraçou a sua missão, ele abraçou a causa do Pai, que era salvar a humanidade. E você? Talvez você não abra mão da sua causa, do seu quinhão, da sua opinião, do seu egoísmo, e você não exerce nem a neutralidade, e você não exerce sequer o amor. Chegou o momento, talvez, de você se abrir para Jesus e pedir para Jesus colocar, sabe o que? Em você, a neutralidade dele e a lucidez dele. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que está batendo a sua porta e dizendo assim: eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar dentro do seu coração, eu vou fazer morada dentro do seu coração, e eu vou te dar a minha lucidez, e eu vou te dar a minha neutralidade, e eu vou colocar o meu amor dentro de você, e você vai conseguir exercer a autocrítica, ou seja, o seu semancol vai aumentar. Você vai se mancar das coisas que você tem que parar de fazer, porque você talvez esteja prejudicando a sua família, a sociedade, os colegas de trabalho, as pessoas que estão em volta de você. Que Deus te abençoe e que Deus faça de você uma pessoa muito melhor. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Senhor, eu quero colocar este homem, esta mulher, esta criança, este jovem nas suas mãos, esta moça, esta adolescente, este adolescente. Senhor, falta muito pouco para essa pessoa receber a tua neutralidade, Senhor, a tua lucidez e o teu amor. Senhor, ele está reconhecendo os seus pecados, ela reconhece que não é perfeita, ele reconhece que ela não é o dono da verdade, e ele está, Senhor, cumprindo a Bíblia. Na tua palavra está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora, Senhor, ela estão abrindo o seu coração e reconhecendo que são pecadores e te convidando para o Senhor encher o coração dele de lucidez, de neutralidade, de amor pelas pessoas, para ele se tornar uma pessoa melhor e ele se mancar de coisas que nem sempre ele é o melhor e ele sabe tudo. Senhor, leva-nos ao teu trono, para que a gente não tenha um fim trágico, como teve Nabucodonosor, como teve Sansão e como teve tantos personagens, Saul e outros personagens do Velho Testamento. Que a gente se encha hoje da graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, Betsaida, que palavra top do pastor Ismael, não é mesmo? Autocrítica. Temos que olhar para nós mesmos e nos criticar mesmo, para ver o que nós temos feito de errado até hoje. Agora, quero convidar vocês, daí mesmo da sua casa, para ofertar e dizimar. O QR Code e a conta bancária da igreja está aparecendo aqui do lado. Agora quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha entrar agora, Senhor, no coração de cada um, na casa de cada um. O Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que podem ofertar e aqueles que não podem, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha trazendo saúde, o Senhor venha trazendo ânimo, Senhor, para continuar te adorando. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigada por você assistir mais uma live da Betsaida Church. Espero que você esteja em um dos cultos com a gente. Tem culto às 7, às 9 e às 11. Obrigada por participar da live Betsaida Church. Tchau!